Leis. Bom dia, povo de Deus, novamente. Nós estamos felizes em falar de um assunto que faz parte da nossa vida, né? A Igreja Adventista, ela é a Igreja de Deus, que pensa em você, uma igreja que Deus pensa em você, né? E deixou a lei de saúde. Muitas das doenças que acontecem, nós mesmos somos culpados delas. E hoje nós vamos ler em 1 Coríntios, o capítulo 6, versículos 19 e 20, que está gravado em nosso coração desde quando nós entramos na igreja. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorifica, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É uma mensagem linda que precisa ser gravada no nosso coração. Esses versos é longo. Se fosse falar só deles, dar aquela pausa para explicá-lo, realmente encheria de tempo aqui. Não caberia nos livros, né? E a mensageira diz: é pecado violar as leis de nosso ser, tão verdadeiramente como é quebrantar os 10 mandamentos. É pecado. No e no outro caso, a transgressão às leis de Deus. Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico estarão inclinados a violar a lei de Deus, proferida no Sinai. Então, uma coisa puxa a outra. Nosso Salvador advertiu os seus discípulos de que precisamos, antes de sua segunda vinda, antes da sua segunda vinda, existiria uma situação muito semelhante à que precedeu o dilúvio. O comer e beber seria levado ao excesso e o mundo se entregaria ao prazer. A comida hoje está realmente chamando a atenção. Você tem lugares que eu vou que realmente não tem nada para mim comer. Para mim. Mas para as pessoas não, as pessoas ficam lá desesperadas com tanta delícia, mas para mim não é delícia. Então, nós precisamos tomar uma posição de que lado nós estamos. Aquelas coisas deliciosas vai te fazer mal. Esse estado de coisa existe presentemente. O mundo está em grande medida entregue à satisfação do apetite e a disposição de seguir os costumes do mundo nos tornará cativo de hábitos pervertidos, hábitos que nos farão cada vez mais semelhante aos condenados habitantes de Sodoma. Quando se fala em Sodoma, meus irmãos, é desesperador, porque se você for estudar sobre esse assunto, Sodoma estava no estado crítico, a ponto de ser executada, destruída, e nós não queremos estar nessa condição. Tenho me admirado de que os habitantes da terra não tenham sido destruídos como o povo de Sodoma e Gomorra. Vejo razão suficiente para o presente estado de degeneração e imortalidade no mundo. Cegas paixões controla a razão e toda a consideração superior é, em muitos casos, sacrificada à sensualidade. Então, nós estamos num momento em que a comida
ela faz você ser sensual, manter o corpo em condições saudáveis, a fim de que todas as partes da maquinaria viva possam agir. É muito difícil eu dormir na casa de alguém que não seja adventista, ou até de um adventista que não segue os padrões da lei da saúde, porque minha alimentação é frutas, verduras, é legumes. E eu procuro comer coisas que me fazem bem. Então fica muito difícil. Eu durmo cedo, não durmo tarde. A alimentação é bom, mas você precisa dormir cedo. Aqui fala harmoniosamente. Tal deve ser a preocupação de nossa vida. Os filhos de Deus não podem glorificá-lo com o corpo enfermo ou a mente enfraquecida. Uma alimentação errada, sua mente fica fraca. Você é facilmente levado a errar. Eu vou dar um conselho para você que está um pouco acima do peso. Não jante, porque se você jantar, você vai dar um AVC em você. Não jante, faça o possível para não jantar. Aí você fala para mim, mas irmão Bessivaldo, mas é porque de manhã eu não como nada. Então não coma de noite. Se você não comer de noite, de manhã você vai sentir fome. Não coma nada de noite. Ah, irmão Bessivaldo, eu vou comer uma coisa. Não coma nada. Seja nesse ponto radical. Nesse ponto você seja radical. Eu não vou comer nada, não coma nada. Depois das 6 horas, não coma mais nada das 18 horas. E antes de dormir, que você se deitar para dormir, pegue um copo de água, morne ele um pouco na temperatura que você pode beber. Esprema um limão e tome essa água. Vai te livrar de um AVC. De manhã você faz a mesma coisa. E ainda você vai. Seu corpo também vai começar a emagrecer, vai ficar com um corpo agradável. E pense nisso. A qualquer momento, o problema não é você dar um AVC e partir dessa para outra. Não é morrer. O problema é você dar um AVC e ficar dando trabalho, sem ter ninguém para cuidar de você. Você já pensou nisso? Não tem ninguém. Hoje em dia, os filhos não querem saber dos pais. Se não fossem os irmãos da igreja, o que seria de você? Então, pense bem nisso. Hoje os filhos não querem saber. Então, para você não dar trabalho para ninguém, pense na sua saúde. Aqui também fala o seguinte: os que se condescendem com qualquer espécie de intemperança, seja no comer ou no beber, desgastam suas energias físicas, debilitam as faculdades morais. Isso aqui está no livro Christian Temperance, na página 53. Uma vez que as leis da natureza são leis de Deus, é claro, deve ser o nosso dar a essas leis a mais cuidadosa atenção. Devemos estudar suas exigências em relação ao nosso corpo, nosso próprio corpo, ajustando-nos a eles. A ignorância nessas coisas é pecado. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? É 1 Coríntios 6, versículo 15. Então, se nós pararmos para pensar aí um pouquinho, Jesus falou: eis que estou à porta e bato. E por quê? Se você for analisar como é gigantesco essas palavras, Jesus, quando estava aqui, ele estava reconciliando
Deus com o mundo. Então, quer dizer, Deus estava em Cristo. Jesus chegou a dizer: eu e o Pai somos um. E agora Jesus quer dizer: eu e você somos um. Então, Jesus quer morar em você. Aquela ceia que ele quer fazer dentro desse corpo. Esse corpo pertence a ele. Foi ele que fez. Nós queremos fazer uma casa bonita, uma igreja bonita, para colocar Deus lá dentro, ó, a cadeira bonita, não sei o quê. O maior templo que Deus quer morar é você. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorificar, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. O nosso corpo é adquirido, nosso corpo é adquirida propriedade de Cristo. E não devemos sentir-nos em liberdade de fazer com ele o que nos apraz. Os homens têm procedido assim, têm tratado seu corpo como se suas leis não previssem penalidade por meio do pervertido apetite. Seus órgãos, faculdades têm se tornado debilitados, enfermos e inutilizados. Eu vou dizer para você uma coisa: é muito difícil a fase que nós estamos agora. Nós somos o último povo. Nós temos que dar o maior testemunho. E eu vou dizer para você, nós temos que dar mais testemunho do que João Batista. Porque e dos apóstolos, num mundo desse, como é que você pode ser um cristão firme, numa depravação que acontece aí, uma alimentação horrível? Nós chegamos em certos lugares e nós não comemos e as pessoas ficam horrorizadas porque nós não comemos aquelas coisas que eles comem. Se vai dar um bolo, tem ovo, tem manteiga ou tem margarina, eu não vou comer. Eu não como ovo, eu não como manteiga, eu não como margarina, por que eu vou comer bolo? Está vendo como é que fica difícil? Mas, irmão Bessivaldo, é só, é carne, mas eu estou falando, é assim, ó, quando você aceita Jesus, você tem as fases. Nós temos a fase. Quem crê e for batizado será salvo. Se você morrer ali, já foi embora. Você está salvo. E aí, você está no pré. Só que ali no pré você já está aprovado. E aí você vai crescendo, vai para o primário, vai para o secundário, e vai crescendo, e vai crescendo. Antes eu vi a cruz de Cristo, e poxa, foi o que eu fiz, eu matei Jesus, na minha mente ali eu aceitei Jesus, mas não é só isso. Aí eu percebi que não é só isso, a cruz de Cristo é muito mais do que isso. A cruz de Cristo salvou todo o universo, não foi só esse mundo, foi todos os mundos. Então, eu tinha uma visão, agora minha visão é outra, porque você vai crescendo, e você vai crescendo até o ponto em que cada dia, mesmo que você cresça, você precisa do mesmo, Jesus. Sem Jesus, não vai adiantar nada você crescer. E aqui diz o seguinte: e esses resultados que Satanás tem acarretado por suas próprias especiosas tentações, ele usa para escarnecer de Deus. Isso aí. Ele zomba. Tá vendo aí, ó? Eu vou acabar com eles através dessa alimentação. Ele apresenta diante de Deus o corpo humano que Cristo adquiriu como sua propriedade e que, deformada representação de seu Criador, é o homem.
porque pecou contra o corpo e corrompeu seus caminhos. Deus é desonrado quando os homens e mulheres são verdadeiramente convertidos conscienciosamente, considerando as leis da vida que Deus estabeleceu em seu ser, buscando assim evitar debilidade física, mental e moral. A obediência a essas leis deve ser feita matéria de dever pessoal. Quando nós guardamos essa lei de saúde, você honra a Deus. Nós mesmos havemos de sofrer os danos da lei violada. Chegue na casa do irmão, aí feijão, eu gosto de feijão, e eu como feijão, e feijão de manhã, e põe mais feijão, irmão, é só 2 colherzinhas que você vai colocar, irmão? Eu disse, tá bom aqui, irmão. Não, mas é só, põe mais, irmão. Irmão, o feijão não precisa tanto, é no máximo 2 vezes por semana. Você tem grão de bico, tem lentilha, tem ervilha. Então, você não precisa comer feijão todo dia. E outra, evita comer esse feijão. Come feijão preto. Feijão preto ele não tem o ácido úrico que tem o outro. Esse aí tem muito ácido. E essas dores que dá na junta é de você comer muito feijão. Então, são coisinhas que a gente fala para as pessoas e não, mas é o feijão que dá força. Eu não sei o que foi que botaram isso na cabeça das pessoas. Então, nós precisamos acordar. Nós mesmos havemos de sofrer os danos da lei violada. Temos de responder perante Deus por nossos hábitos e práticas. Portanto, o que nos importa é perguntar, não é não é o que diz o mundo, mas como eu que me declaro cristão, trato a habitação que Deus me deu. Trabalhei para o meu mais alto bem temporal e espiritual, guardando o meu corpo como um templo para a habitação do Espírito Santo. Ou sacrificar-me-ei eu mesmo às práticas e ideias do mundo. Eu vou me sacrificar por isso, tá? Eu, eu vou dizer para você uma coisa. Nesse mundo que nós vivemos hoje, o certo, eu vou dizer uma coisa para você. O certo é fazer sempre o certo. Não importa que digam que você está errado, mas é certo você fazer o certo, faça o certo. Não vá pela cabeça de ninguém, vá pelo certo. E você que está com a pressão alterada, problema de dormir, pega umas rodelas de cebola, coloca lá no seu pé, dá um jeito de prender ela com aqueles velcro, né, de plástico lá, amarra lá direitinho e você vai se sentir bem. Pode deixar, vai dormir com aquilo. Você vai se sentir muito bem, vai ficar boa desses problemas. Meu desejo é que você tenha saúde, assim como próspero vai a tua alma. Jesus é melhor. Jesus, ele vale mais do que esse mundo todo. Então, que Deus abençoe sua vida e que você passe mais tempo ao lado dessa pessoa que é Cristo Jesus, trabalhando em seu coração. Não, não mude as pessoas, mude você mesmo. Toma a decisão de mudar a sua alimentação, tenha saúde. Eu não fico doente, eu não sei por quê, não sei por quê. Se eu vou ficar gripado, estou percebendo que vou ficar gripado, eu como uma cebola de manhã, aí eu
como uma meio-dia, como uma de noite e não fico doente. Então, procure evitar comer coisas que fazem mal para você. Evite comer açúcar, açúcar faz mal. Ele estraga seus ossos também, dá fraqueza em você. Deus te abençoe, te guarde. Meu desejo é que você cresça a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.